Olá! Falaremos agora sobre a segunda quádrica centrada, o hiperboloide de uma folha. Nós temos dois tipos de hiperboloide, de uma e duas folhas. Começamos pelo de uma folha. Lá na equação ax² mais by² mais cz² igual a d, aquela que obtivemos fazendo as translações e as mudanças de coordenadas da equação geral de segundo grau, para obtermos as quádricas, o hiperboloide de uma folha será obtido quando um dos termos for negativo, sendo os outros dois positivos. Vamos fazer as permutações de sinal negativo e ver como que se comporta a nossa superfície. No primeiro caso, nós temos o sinal negativo antes da variável z² sobre c². Então, temos uma superfície parecida com aquela ampulheta que se utiliza para contagem de tempo, mas nossa superfície aqui ela é infinita. E nesse caso, ela envolve o eixo z até o infinito. Na segunda equação, nós temos o sinal negativo antecedendo a variável y² sobre b². Então, o que vai mudar no gráfico dessa superfície é que agora ela envolve o eixo y até o infinito. Nós dizemos que ela está sobre o eixo y. E no terceiro e último caso, o sinal negativo antecede o x² sobre a². Então, a nossa superfície envolve o eixo x até o infinito. Então, veja que nós temos três possíveis posições para o sinal negativo. Antes do z, antes do y e antes do x. E vejam também que nessa mesma ordem, os eixos z, y e x são os eixos que ficam por dentro dos ramos da nossa superfície, que é um hiperboloide de uma folha. Vamos ver na animação o comportamento dessa superfície. Para fins desta animação, eu utilizei a primeira equação, quando o sinal negativo antecede o z² sobre c². Então, vejamos que temos uma superfície em que o eixo z é seu eixo central. O nosso hiperboloide pode ser mais ou menos aberto ou mais ou menos fechado, conforme as variações dos valores de a, b e c, que na equação aparecem em seus quadrados. Agora aqui temos os planos cartesianos intersectando a nossa quádrica. Então vejam os planos xy, xz, yz. Os nossos três planos cartesianos intersectando o nosso hiperboloide. Vamos verificar separadamente o comportamento dos traços. Lembrando que os traços são as interseções da quádrica com os planos coordenados. No caso do hiperboloide de uma folha, nós teremos como traços elipses e hipérboles. E para fins de análise, nós vamos utilizar aquela mesma superfície que tem o eixo z como eixo central. Então, vamos analisar o primeiro traço, quando zeramos o z. Quando zeramos a variável z, obtemos como resultado uma equação no plano x ou y, que é x² sobre a² mais y² sobre b² igual a 1, que é a equação de uma elipse. Na animação, vocês podem ver aquela curva em azul, o nosso plano xy intersectando a superfície, gerando aquela elipse que se encontra no plano xy. Quando zeramos a variável y, nós temos x² sobre a² menos z² sobre c² igual a 1. Essa equação é da cônica hipérbole. E vocês podem verificar na animação que nós temos uma hipérbole sobre o plano XOZ. E essa hipérbole, que é a curva em verde, mostrada na figura, ela tem eixo real sobre o eixo x. Lembrando que na hipérbole o eixo real acompanha a variável positiva, por isso sobre o eixo x. E no último caso, se zerarmos o x, nós teremos y² sobre b² menos e² sobre c² igual a 1. Novamente, uma hipérbole, só que agora no plano YOZ. E como o termo positivo é o y, o eixo real está sobre o y. Vocês podem ver na animação essa curva em lilás.
Se nós pegarmos agora planos paralelos aos planos coordenados, teremos curvas de interseção com a nossa superfície. Vamos ver uma animação, primeiro considerando planos paralelos ao plano z igual a zero, que é o plano x ou y. Veja que o nosso plano está intersectando a superfície. Agora, dando um giro no nosso hiperboloide, dá para a gente verificar que estas interseções estão gerando elipses, maiores ou menores, quanto mais o nosso plano se afasta do centro. Agora, no segundo caso, nós temos planos do tipo y igual a k, planos paralelos ao y igual a zero, que é o plano x ou z. As curvas geradas quando um plano desse tipo intersecta a superfície são hipérboles. Vejam na animação que as hipérboles geradas têm medida de eixo real maior ou menor, conforme elas estão mais próximas ou mais afastadas do nosso centro da quádrica. Se tomarmos agora planos paralelos ao plano y a z, planos do tipo x igual a k, novamente teremos hipérboles. Neste caso, com o eixo real paralelo a z. E elas também terão medidas de eixo real maior ou menor, conforme estão mais distantes ou mais próximas do centro do nosso hiperboloide de uma folha. Para o hiperboloide de uma folha, sempre haverá uma interseção com qualquer plano paralelo a qualquer um dos três planos coordenados. Diferentemente do elipsoide, que nós vimos que nem sempre ele tem traço. O hiperboloide, por ser uma superfície ilimitada, ele sempre terá um traço com um plano paralelo a um plano coordenado. No próximo vídeo faremos exercícios envolvendo esse nosso hiperboloide de uma folha. Até lá e bons estudos!